Olá! Seja bem-vindo ao canal Questionário Bíblico. Neste vídeo você vai encontrar 10 questões para testar o seu aprendizado da Bíblia e também adquirir maior conhecimento das Escrituras Sagradas. Antes de começarmos, te peço a gentileza de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho. Vamos começar! Primeira pergunta. Em qual livro da Bíblia está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Alternativa 1, Romanos. Alternativa 2, Evangelho de João. Alternativa 3, 2 Coríntios. Alternativa 4, Hebreus. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 4, Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Segunda pergunta. Qual foi o juiz que matou mais inimigos na sua morte que em toda a sua vida? Alternativa 1, Otniel. Alternativa 2, Jefté. Alternativa 3, Sansão. Alternativa 4, Gideão. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, Sansão. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: "Que eu morra com os filisteus." Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Juízes capítulo 16, versículos 29 e 30. Terceira pergunta. Sansão arrancou os portões da cidade de Gaza e levou até um monte que estava em frente de qual cidade? Alternativa 1, Jerusalém. Alternativa 2, Berseba. Alternativa 3, Hebrom. Alternativa 4, Jericó. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, Hebrom. Porém Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou juntamente com os seus batentes e a tranca. Pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente de Hebrom. Juízes capítulo 16, versículo 3. Quarta pergunta. Depois de dizer aos seus discípulos: "Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada", onde Jesus se assentou? Alternativa 1, em frente ao mar. Alternativa 2, perto de um poço. Alternativa 3, no Monte das Oliveiras. Alternativa 4, perto da Arca do Tesouro. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, no Monte das Oliveiras. Jesus, porém, lhes disse: "Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada." E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: "Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda." Mateus capítulo 24, versículos 2 e 3. Quinta pergunta. Qual o nome dos filhos de Eli que morreram no mesmo dia? Alternativa 1, Ofni e Finéias. Alternativa 2, Nadab e Abiú. Alternativa 3, Pérez e Zerá. Alternativa 4, Caim e Abel. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 1, Ofni e Finéias. E o que acontecer a seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. 1 Samuel capítulo 2, versículo 34. Sexta pergunta. Depois que Jonas saiu de Nínive, o que Deus fez para ele que o deixou alegre? Alternativa 1, fez chover sobre a cidade. Alternativa 2, mandou um anjo para alegrá-lo. Alternativa 3, fez crescer uma planta para protegê-lo do sol. Alternativa 4,
fez sair água de uma rocha para que se refrescasse. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, fez crescer uma planta para protegê-lo do sol. Então, fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Jonas capítulo 4, versículo 6. Sétima pergunta. O que o povo de Nínive fez após a pregação de Jonas? Alternativa 1. Fugiram da cidade. Alternativa 2. Nada. Alternativa 3. Fizeram jejum e se vestiram de pano de saco. Alternativa 4. Expulsaram Jonas da cidade. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3. Fizeram jejum e se vestiram de pano de saco. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Jonas capítulo 3, versículo 5. Oitava pergunta. Quando Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento, eles estavam em que cidade? Alternativa 1, Troade. Alternativa 2, Chipre. Alternativa 3, Creta. Alternativa 4, Antioquia. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 4, Antioquia. Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Barnabé queria levar João Marcos. Porém Paulo não queria. Por isso eles tiveram uma discussão tão forte, que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre. Paulo escolheu Silas e seguiu viagem. Atos dos Apóstolos capítulo 15, versículos 35 a 40. Nona pergunta. Qual o nome do riacho onde Elias foi alimentado por corvos? Alternativa 1, Jordão. Alternativa 2, Quirite. Alternativa 3, Quizon. Alternativa 4, Samaria. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 2, Quirite. Então o Senhor Deus disse a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Quirite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. 1 Reis capítulo 17, versículos 2 a 4. Décima pergunta. Em Éfeso houve um tumulto por causa da pregação de Paulo. Qual o nome do ourives que começou o tumulto? Alternativa 1, Demétrio. Alternativa 2, Alexandre. Alternativa 3, Tirano. Alternativa 4, Aristarco. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 1, Demétrio. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Atos dos Apóstolos capítulo 19, versículos 24 a 26. Quantas você acertou? Deixa nos comentários. Gostou? Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Gostaria de entender melhor a Bíblia? Com o método Qualidade Bíblica você vai superar as dificuldades para isso, e ser um grande intérprete da Bíblia. E o melhor, de uma forma muito mais rápida e prática do que você imagina. Aproveite para adquirir agora, porque esta oferta pode acabar em breve. E você ainda tem 7 dias para testar. Se por algum motivo o material não for aquilo que você esperava, é só fazer um simples contato e mandar um e-mail que todo o seu investimento será devolvido integralmente.
Clica no primeiro link da descrição e saiba mais sobre o curso que tem ajudado várias pessoas a entender melhor as Escrituras Sagradas.